Garanta o seu. 10h11, voltamos com o CBN Campinas e a Abrazel Campinas e o Sim Hotel lançaram uma campanha para conscientizar bares, restaurantes e a população sobre os cuidados durante a pandemia. Nós recebemos a presença aqui do Matheus Mazon, presidente da Abrazel Campinas e região, para falar um pouco sobre essa campanha. Bem-vindo, Matheus. Obrigada pela participação aqui no CBN Campinas. Obrigado, é um prazer poder estar aqui e contar um pouco aí do que a gente está fazendo aí, tentando fazer para melhorar essa situação que a gente está com a crise do Covid, né? Matheus, a gente sabe que a Abrazel tem aí se posicionado, se articulado bastante desde o início da pandemia, porque o setor é um dos mais afetados, né, por esse fechamento e por essas medidas de restrição. Essa campanha nesse momento, por que houve a necessidade? Ainda há muitos estabelecimentos que não entenderam que é preciso fazer uma articulação e aí é preciso seguir os protocolos para conseguir que o segmento possa continuar aberto? Na realidade, essa ideia dessa campanha, ela surgiu há 3 semanas atrás, quando eu pessoalmente apresentei para o prefeito, não necessariamente porque tem muito estabelecimento não seguindo as regras, mas porque aqueles poucos que não estão seguindo a regra, eles causam um dano para a imagem do setor gigantesco. E a grande maioria que está trabalhando, tentando fazer as coisas acontecer, tentando sobreviver, acaba sendo afetado por essa imagem negativa. Então, a gente, sabendo disso, a gente falou, bom, a gente precisa fazer uma campanha para conscientizar essas pessoas que não estão respeitando, a ver o papel que eles têm em respeitar, para conscientizar, e claro, porque esse tipo de aglomeração é a causa principal da propagação do coronavírus. E não é bar e restaurante que trabalha direito a causa de propagação do coronavírus, né? Matheus Mazon, muito bom dia. Flávio Paradella, agradecendo mais uma vez essa participação sua no CBN Campinas. O senhor fala dessa conscientização, de estar quase um ano e meio, né, de pandemia, o setor sendo muito afetado, a gente sabe muito bem. E a gente já falou aqui no CBN Campinas que por muitas vezes os remédios são os mesmos, né? Quando tem uma alta de casos, e o setor é penalizado agora com esse fechamento aqui por Campinas, também está tendo agora em Limeira, 7 horas da noite, o fechamento de todos os setores, mas como a Abrazel já citou várias vezes, a parte noturna é muito importante e para alguns estabelecimentos é quando ele funciona realmente, né? 30% dos estabelecimentos funcionam à noite. Mas vamos lá, 1 ano e meio de pandemia e tem alguns estabelecimentos, e por vezes são os mesmos estabelecimentos de pessoas que a gente conhece no Cambuí, pessoas que a gente acredita que têm acesso à informação e recebam também informações por parte da prefeitura, por parte da Abrazel, por parte de várias entidades. E mesmo assim, uma passada, e eu vou citar aqui, a Emílio Ribas. É impressionante o que em alguns estabelecimentos, é lógico, não são todos, mas são praticamente os mesmos e de alto padrão, acontecendo essa aglomeração. Como é que não consegue essa conversa? Como é que não consegue ter uma coisa efetiva? Tanto prefeitura, mas também com a conversa que a Abrazel tem e essa influência tão grande. Flávio, obrigado, bom dia para você, obrigado de estar aqui novamente. Flávio, exatamente essa questão que a gente que proporcionou essa nossa campanha agora de um tamanho muito maior, né? A gente vai colocar 15 outdoors pela cidade aí com prazo indeterminado, com a campanha aglomeração não, seja um estabelecimento responsável. Por quê? Porque desde o começo da pandemia a gente vem falando, estabelecimento, bar e restaurante, ele não é propagador de coronavírus. Eu acredito que na hora que a gente pôde voltar a trabalhar, você deve ter ido em algum restaurante, em algum bar, e teve aquele que se olhou e falou, eu não vou nem entrar porque está complicada a situação, tem muita gente, tem gente em pé, consumindo em pé, etc., sem máscara, assim por diante, e deve ter tido aquele caso que você foi, você sentou, ficou confortável, foi com a sua família, voltou e falou, dá para vir almoçar e jantar nesse restaurante, nesse bar, tomar um chopinho. Aconteceu esse caso contigo? Infelizmente, Matheus, você sabe, eu adoro um bar, adoro um restaurante. Bar eu não fui, realmente, durante todo esse período. Bar eu não fui. Restaurante sim, até por necessidade. E busquei aquele que achei que estava realmente
mais vazio. Até próximo aqui da rádio, uma necessidade e tal, a gente tem que almoçar, óbvio. Perfeito. Busquei aquele, olhei, vi um lotado? Não. Esse aqui tá um pouquinho mais vazio, gosto do local. Paguei um pouquinho a mais? Paguei, mas eu encontrei um lugar que, para mim, me senti mais seguro. Concorda comigo que com o distanciamento, com a quantidade correta de pessoas, com o uso de máscara, com todos os protocolos que a gente tem falado desde o começo, tem um estabelecimento que deveria estar aberto e funcionando. E aquele estabelecimento que não está respeitando, que está lotado, que passou da capacidade, que passou, que não está pedindo para o seu público respeitar a regra, este cara não deveria estar funcionando ou ele deveria estar sendo corrigido de funcionar. A gente tem falado isso desde o começo da pandemia. E parece que você comentou do remédio. O remédio é o mesmo remédio. Então, fica tratando o nariz escorrendo, mas não vai lá e resolve o resfriado. Essa que é a grande questão. E aí você pegou um exemplo que é um exemplo recorrente, que a Brasel não é conivente, que está fazendo com que milhares de pizzarias que tem em Campinas sofram absurdamente neste momento. E não adianta falar, mas todo mundo foi. Você pega shopping center, ele consegue trabalhar das 8 às 7. Ainda consegue vender, tem atendimento ao público. Você pega outros tipos de comércio, a população vai às 3 horas da tarde, vai às 10 horas da manhã, ninguém vai às 4 da tarde almoçar e nem às 10 horas da manhã jantar. Então, essa questão, quando o pessoal restringe horário noturno, é 50%, 52% do nosso setor que pede receita, sem contar 30% dos estabelecimentos que são especificamente noturnos. Por exemplo, que dei aqui uma pizzaria. Então, não dá mais para a gente aceitar que a conduta errada de alguns, você falou aí, tem uns punhados que estão em certa localização, que todo mundo sabe quem que é, que continuam fazendo errado. E quem está fazendo certo é penalizado. E é isso que a gente tem tentado mostrar. Desde há 15 meses atrás, assim, não faz sentido eu penalizar quem está tentando trabalhar direito por causa de quem não trabalha direito. E essa campanha está tentando escancarar isso para a sociedade. Porque da sexta-feira para cá, na quinta-feira eu tentei contato com a prefeitura para tentar falar, não faz sentido a gente fechar isso de novo, vai ter muito mais demissões, vai ter muito mais encerramento de empresa. Da sexta-feira para cá, o que eu recebi de ligação de dono de pizzaria, associado da Brasel, cara, eu não tenho mais aonde tirar, acabou. É injusto comigo, eu estou trabalhando, eu sou uma pizzaria, é injusto comigo. Eu sou uma lanchonete, é injusto. Eu sou um restaurante que trabalha jantar, é injusto. E está sendo injusto. Na realidade, faz 15 meses que está sendo injusto. Tanto que segunda-feira a gente entrou com mandado de segurança. Infelizmente, o judiciário não está se posicionando. Então, o judiciário devolve a bola e fala assim, não, é o executivo que tem que fazer. E o executivo está fazendo sem embasamento. Tanto que amanhã a gente vai entrar com uma outra ação na cidade de Campinas pedindo ressarcimento pelos prejuízos que foram demasiado grandes para o nosso setor, diferentemente de outros setores. Então, sinceramente, eu acho que tinha que ter tido campanha da prefeitura para conscientização antes de começar a fechar horário, antes de fazer todo esse tipo de coisa. Então, estamos nessa situação. Tem só na Brasel tem mais de 800 empresários que estão indignados, e eu não sei nem como está o resto do pessoal aí de outros setores que infelizmente está sendo penalizado e sendo colocado no mesmo balaio aí com quem não respeita as regras. Matheus, a gente entende que essa situação de fato é muito crítica, muitas demissões, muitas famílias que dependem dos empregos que são gerados pelos bares e restaurantes, e é admirável o trabalho que a Brasel vem fazendo aí para tentar mediar, articular e mobilizar tanto, né, as autoridades públicas quanto os bares. Mas ainda insistindo um pouco em relação a esses estabelecimentos, porque eles chamam muita atenção, porque são estabelecimentos que estão numa área nobre, são estabelecimentos que as pessoas veem e isso traz uma sensação muito ruim e, como você disse, acaba prejudicando todo o segmento. A Brasel também tem tentado diálogo com esses donos de bares e restaurantes. Como é que funciona essa conscientização mesmo desses casos que são mais emblemáticos? Na realidade, a gente tem dois papéis aí. O principal é a conscientização, né? A gente é uma associação, então eu não posso entrar dentro do CNPJ do nosso associado e falar faça isso ou faça aquilo.
Isso aí já é uma responsabilidade técnica dele, mas aí o nosso papel de conscientização vai. Então a gente liga, conversa, pô, fera, meu amigo, você não pode fazer isso, está atrapalhando. A gente faz campanha de conscientização, a gente pede para quem são os proprietários que conhecem os outros proprietários mais próximos. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, no momento que a gente vê que não tem mais jeito, a gente desfilia essa pessoa, fala, desculpa, mas você não faz parte e você não corrobora com a missão e a visão que a gente tem do como que deveria ser o setor. Mas as leis não estão boas, elas não estão sendo justas. Ótimo, aí é o nosso papel de ir na prefeitura, ir no estado e brigar para melhorar essas questões. Então a gente vem conversado com essa turma, vem falando, pô, vamos trabalhar direito. A gente vem até em alguns momentos conversado com a prefeitura, não, a gente vai tentar ajudar, a gente vai, vamos dar chance para o cara conseguir ajustar a conduta, mas infelizmente nem sempre a gente consegue. Infelizmente acho que a campanha é uma campanha de conscientização, nem sempre todo mundo tem a consciência de fazer o correto, ainda mais com relação à aglomeração neste momento tão complicado. Isso eu não estou falando só dos proprietários, eu estou falando também da população como um todo. Se o proprietário fala, pô, eu tenho dificuldade de gerenciar o público que está aqui, é uma responsabilidade, tanto do público quanto dele. Então, eu vou colocar aqui de uma maneira própria, do ponto de vista meu, mas esse sentimento que está numa parte da população de que a pandemia acabou, a gente precisa mostrar para essa população que a pandemia não acabou, está acabando. A gente está com 400 e poucas mil pessoas vacinadas já em Campinas, então a gente está indo para o caminho certo, mas ainda falta um pouco, eu acho que não falta muito. Porém, este pouco que falta, penalizando o setor que já foi extremamente penalizado durante 15 meses, o cara está quase, sabe, chegando na praia, aí vem aquela maré, puxa a gente por trás e joga para o meio do mar de novo, vai afogar todo mundo. Então, essa conscientização é importante, a gente não é conivente, nunca foi, sempre posicionamos nesse sentido. A gente é a favor do estabelecimento que trabalha direito, que segue as regras. Se a regra não está boa, está muito punitiva, a gente vai brigar contra a regra. E temos feito isso nesses 15 meses de pandemia e vamos continuar fazendo. Mas nós não somos coniventes. Só para complementar, aqui tem uma pergunta do nosso ouvinte, o Luiz Carlos de Souza. Ele está perguntando se existe alguma ferramenta de punição para os estabelecimentos que não se enquadram. Pelo que você trouxe agora, no que tange a Brasel, é a desfiliação aí da associação, né? Sim, o que a gente tenta conversar, tratar, explicar, conscientizar. Esse é o papel de uma associação, a gente melhorar, o que a gente fala é levar a base do associado, a gente dá treinamento, dá educação, dá ferramentas, dá benefícios, enfim, e trazer eles para uma filosofia que a gente entende que é essa que a gente sempre fala, que é o Brasil novo. A gente trabalha para um Brasil mais simples de se empreender e melhor de se viver. E o melhor de se viver faz parte em viver em sociedade. Então, a gente entender como que funciona, por exemplo, um tempo de pandemia. Por exemplo, teve uma época que a gente tinha um baita de um problema com a mesma rua no Cambuí, naquela época que tinha o Fecha Bar, a gente colocou gente na rua fazendo panfletagem, conversando com os clientes que tal horário precisava reduzir o barulho, porque você tem vizinho. Então, viver um Brasil melhor para se viver tem a ver com isso, tem a ver com você conversar com seu vizinho, você se entender, etc. Então, se aquele estabelecimento não consegue entender esse ponto, não faz sentido ele estar na Brasel, porque a filosofia isso acaba limpando, eu chamo de limpar a base. Não faz sentido eu estar lá. E a gente acaba falando, então, muito obrigado, eu acho que segue seu caminho, a gente vai seguir o nosso. Mas neste momento específico, isso está atrapalhando muito quem está trabalhando direito. Então, é por isso que a gente soltou essa campanha. Vão ser 15 outdoors, né? Começa hoje a ser instalada as lonas pela cidade, de diversos pontos na cidade, que a gente quer mostrar, não acabou a pandemia ainda, vá no estabelecimento que é responsável, seja estabelecimento responsável. A gente vai entregar para os estabelecimentos responsáveis um selo
como se fosse um selo de qualidade, para o cliente já identificar aquele estabelecimento que está tentando seguir as regras. A gente vai negar o selo para quem não está respeitando as regras. Então, esse é o tipo de papel que a gente pode fazer. A parte da punição, conforme foi perguntado, eu não peguei o nome do ouvinte que perguntou, isso é papel do Estado, papel da cidade de fazer a lei ser respeitada. E eu acredito que agora está começando a fazer, está tendo um programa de tolerância zero, que infelizmente vai pegar muita gente que estava eventualmente fechando a mesa depois das 7 horas da noite, que a meu ver não é uma lei que deveria estar vigente, só deveria poder ter mais tempo para trabalhar, para fazer o jantar. 7 horas da noite ninguém vai abrir para o jantar. A gente voltou para o delivery no período noturno. Mas pegar aquele cara que está fazendo balada, como teve aí coisa de 4, 5 semanas atrás, casa noturna lotada no meio do Cambuí, isso não deveria estar acontecendo, isso deveria responsabilizar quem está fazendo isso. Matheus Mazon, para a gente até finalizar, acho que um dos grandes problemas também de tudo isso, são 15 meses de pandemia, mas é a falta também de regras de contrapartida. O setor não sabe o que vai acontecer quando tem uma determinação por parte de governo federal, essa nunca vem, mas governo estadual ou governo municipal. Estou falando aí assim, num sentido mais amplo. Se um governo fecha, então, um determinado segmento, qual que é a contrapartida para esses trabalhadores, para esses empregadores conseguirem uma manutenção durante esse período, então, de fechamento? Campinas vai até o dia 30. Qual a contrapartida? Não há, né? Não há. Na realidade, a gente tem pedido aí ajuda, tanto para o Estado quanto para os municípios, e muito pouco tem vindo. Então, a gente já chegou a comentar de ter desconto no IPTU, a gente já chegou a comentar de não cobrar ISS em vários estados. E a gente viu que aí até a gente não está na nossa pauta, mas eu vou trazer esse assunto, que é um assunto que a gente começou a falar semana passada. A Brasel Nacional está entrando com uma ação contra todos os estados e os 270 municípios onde a gente tem associados. Exatamente por isso, porque a gente foi fechado durante 15 meses de uma forma desproporcional, onde a gente foi penalizado em demasia, em comparação com outros setores que eventualmente até ganharam dinheiro com isso. Então, a gente está mostrando que se o fato de fechar ou não é do ponto de vista jurídico a nossa análise, porque se esse era a medida que iria resolver ou não a questão sanitária, essa é uma questão técnica do Estado com a vigilância sanitária, com a área da saúde e assim por diante. Mas, a partir do momento que o Estado gera um prejuízo para o setor privado, esse prejuízo ele tem uma não homogeneidade, a gente tem o direito de pedir uma reparação. Então, isso é uma ação que a gente está entrando agora, que vai suprir um pouco disso que você falou, Paradela. Tudo bem, a gente fecha vocês. Tá, aí a gente fechou e falou, mas e aí, como que a gente faz para pagar a conta? Como que eu vou pagar o funcionário? Como que eu vou pagar meu aluguel? E aí a gente chega lá, não, fica aí fechado que depois a gente resolve. A gente fica aí fechado até 15 meses e ainda não resolveu. Então, já que a gente não conseguiu resolver, a gente está indo na justiça para isso. Isso é uma questão extremamente de longo prazo, é uma questão muito difícil. E se for conversar com todos os donos de bares e restaurantes que estão fazendo as coisas direito, Flávio, você vai ver, cara, eu só preciso funcionar. Se eu voltar a funcionar, cara, eu consigo começar a me recuperar, eu consigo pagar a conta, os vencimentos que eu estou tendo de empréstimos. Eu sou um empresário, eu tenho 2 casas em Campinas, eu nunca emprestei dinheiro na minha vida. Estou extremamente endividado. Então, está todo mundo nessa situação. Então, todo mundo vai dizer, cara, deixa eu trabalhar. E até às 9, o prefeito puxou para 7. A gente estava com pedido de extensão para as 11. Porque às 9 também não estava resolvido. E aí você sai dos estabelecimentos, o que eu já escutei de dono de restaurante que fechou às 9 e mandou o cliente embora, e aí ele, indignado, manda mensagem do grupo falando, passei na frente de outro boteco, de outro bar, de outro restaurante, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, lotado. Então, essa conduta que a gente está falando, peraí, vamos responsabilizar
da maneira correta. Quem não está respeitando, precisa começar a respeitar. Quem está respeitando, tem que deixar trabalhar. Essa é a posição da Brasel desde o começo, e agora a gente vai tentar mostrar para a população que não é para todo mundo ser penalizado. O setor está sendo penalizado e alguns tinham que ser responsabilizados. Vamos fazer essa distinção, que é muito importante. O setor não pode mais ser penalizado. Os erros de condutas têm que ser responsabilizados. Matheus Mazon, presidente da Brasel Campinas, muito obrigado pela entrevista. A gentileza de atender aqui novamente a CBN Campinas. Obrigado, Flávio. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Podem contar sempre com a gente. São 10 horas e 31 minutos.